aí na lição de número 24. Estamos caminhando para o final de mais uma etapa de estudo da palavra, onde temos aí aprendido aí, estamos indo aí, falta apenas mais a 24 que nós vamos estudar hoje, falta mais a 25 e a 26, e assim nós já adentraremos aí na nossa nova lição, que já se encontra também aí no grupo, os irmãos já têm acesso também à nova lição, e nós iremos aí entrar hoje na lição de número 24, que também é continuação da que nós começamos aí no último sábado, que nós vamos aprender nesta feita. Eu só vou retroceder um pouquinho em 2 pontos da lição, que é o mesmo tema, mas nós estudamos aí no último sábado aí sobre as Escrituras Sagradas. Ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos capacita cada vez mais, as epístolas, onde temos aí por título as epístolas instruem os cristãos, e nós explicamos aqui no sábado, e hoje nós iremos assim dar continuidade e também concluir esta lição em nome de Jesus. Vamos ao nosso texto áureo da nossa lição desta noite, para nós estarmos adentrando aí. Eu queria deixar os irmãos assim à vontade para participar, para assim interagir. Não fique constrangido, mas participe. Nós estamos num culto de ensino, onde nós temos liberdade de perguntar. Não saia daqui com dúvida, irmão. Dura coisa é quando a gente vai para a escola para aprender, sentamos para aprender e saímos ainda com dúvida. Não saia daqui com dúvida. Se porventura tiver alguma dúvida, pergunte, para que assim nós possamos estar com a direção de Deus, pautado na palavra, esclarecendo as dúvidas que porventura vierem a acontecer. O texto áureo nos diz assim: a graça e a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. 2 João, capítulo 1, versículo 3. A nossa verdade prática nos diz assim: epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos, melhor dizendo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra aí em 3 livros, e nós vamos nesta noite fazer menção, iremos ler, e eu gostaria que você também lesse conosco. Eu estarei lendo os versículos ímpares, e os irmãos estarão lendo assim o par, todos em uma só voz, para nós juntos interagirmos com a nossa lição. Carta que Paulo escreve a 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 3, depois 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, 2, depois 2 João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, que nos diz assim, vamos lá. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 2 João, capítulo 1, versículo 1. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Aleluia. Você pode dizer um amém por essa palavra? Amém. Aleluia. Estamos aqui mais uma vez para aprender com a palavra
do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, por não conhecer. E nós aprendemos muito bem e temos visto e também ouvido que a Bíblia ela não é para ser lida, ela é para ser estudada, ela é para ser examinada, ela é para ser assim aplicada em nós e nós mergulharmos nos textos da palavra. Vamos aqui, eu vou fazer uma leitura rápida. Na lição que nós tivemos sábado aí, nós aprendemos aí sobre vivendo pela fé e sendo justificado por Deus, Romanos, as referências que nós citamos. Aprendemos sobre a doutrina também, falamos aqui um pouquinho sobre doutrina, costumes, falamos também aqui sobre o modelo padrão e a doutrina padrão que nós temos que seguir para chegarmos até a Deus e para não errar o alvo que é Cristo. E com essa doutrina, pastor, eu não vim no sábado, eu não estive aqui, mas eu gostaria que o senhor me ensinasse, me mostrasse. Tem essa doutrina específica na Bíblia para eu não errar o caminho? Para eu não errar? Tem. E nosso querido irmão Pedro vai nos descrever. Ele vai dizer assim: sede santo, porque o Senhor vosso Deus também é santo. Esse é o modelo padrão para nós nunca errarmos. Se nós praticarmos a santidade, aperfeiçoarmos cada vez mais, chegarmos diante de Deus e mantermos o nosso padrão de santidade, jamais nós erraremos o alvo que é Cristo. É por isso que todas as nossas igrejas nós temos aí santidade e reverência na casa do Senhor, porque santidade tem que estar em primeiro lugar, tem que ser a coisa primordial que nós temos que frisar, que nós temos que guardar, é sermos santos, porque Deus, Senhor Jesus, Ele é santo, e como Ele é santo, e nós também fomos chamados, fomos justificados por Ele, Ele também requer de nós santidade para que a vontade dEle seja feita na nossa vida. Não tem outro caminho para nós sermos usados por Deus, se nós não estivermos aperfeiçoando, se nós não estivermos buscando. E a vida de santidade é uma vida de aprendizado. Cada dia que passa, eu reconheço, eu descubro que eu preciso mais de Deus. E quando eu começo a aprender, quando eu começo a aprofundar, que eu preciso aprender de Deus, que eu preciso chegar mais perto de Deus, que para eu ser santo não tem como, no sentido espiritual, eu viver uma vida de santidade, se eu estiver estanciado, se eu estiver distante da palavra do Senhor, se eu estiver distante de Cristo. A pessoa, quando ele está distante do Senhor, ele não consegue jamais levar um padrão de vida de santidade. Por quê? Porque é somente por intermédio de Cristo que nós alcançamos, que nós chegamos ao nível de santidade que agrada a Deus. A vida de santidade com Deus é uma vida de renúncia. É a minha carne querendo fazer o conforto, puxando para as regalias desta terra, e o meu espírito. É por isso que Jesus falou assim: ore sem cessar, ore constantemente. Na verdade, o espírito está sempre pronto, mas a carne, ela é fraca. No segundo tópico, nós aprendemos aí como as epístolas gerais nos formam. Isso foi na lição anterior que nós aprendemos. E também aí sobre as doutrinas gerais que nós aprendemos aqui no sábado. E nesta feita nós iremos assim adentrar aí na nossa terceira ou primeira da nossa lição de número 25, que é as epístolas continua a falar. Ainda hoje, e eu falei também aqui no sábado, que tem um modelo padrão também para o crescimento. Qual é o modelo padrão para o crescimento? E nós citamos por referência lá em Atos, capítulo de número 1, se não me foge da memória, capítulo de número 1, versículo 42, 43, que vai dizer assim, e perseverava na doutrina dos apóstolos. Aí alguém fala assim: pastor, mas a Bíblia está falando lá que eles perseveravam era na doutrina dos apóstolos. Realmente, o texto está dizendo na doutrina dos apóstolos. Mas quando nós vamos examinar, nós vamos ver que os apóstolos andaram 3 anos e meio com Jesus, aprendendo com Jesus. Só que quando Jesus foi ao céu, foi recebido em cima, Jesus delegou, ortogou
essa autoridade sobre ele. E quando nós vamos ler Marcos capítulo 16, nós vamos ver Jesus falando, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus está mandando ir, mas Jesus falou assim, ó, fique lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, para os discípulos, para a Bíblia, o escritor de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, assim como você queira entender nesta noite, fazer com que ensinasse a igreja a doutrina de Cristo. Eles andaram 3 anos e meio com Cristo. E o termo cristão que nós utilizamos muito e falamos é o que? Eu sou cristão. Vem nada mais e nada menos da palavra Cristo. E Jesus falou assim, ó, sede meus imitadores. Paulo falou assim também, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, para nós continuar, firmar, prosseguir crescendo cada vez mais, nós precisamos colocar em prática o que a Bíblia está nos ensinando. E se algum outro método, alguém me apresentar alguma outra forma de chegar à santidade que não seja por intermédio da palavra, Jesus vai falar assim, ó, se trouxer para vocês, a Bíblia vai dizer, se trouxer para vocês algum outro mandamento, alguma outra palavra que não condiz com as escrituras sagradas, descarta. Nós temos um manual, a Bíblia é o nosso manual, é a nossa regra de fé. E nós temos ela como padrão. E toda pessoa que coloca em prática o que está na Bíblia Sagrada, e aqui entra um quesito muito importante. Sabe por que muitas pessoas às vezes começam a ler a Bíblia e colocam no seu coração, assim, eu vou ler a Bíblia toda, vou começar lá em Gênesis e vou concluir lá em Apocalipse. Ele começa até bem, vai no primeiro livro, vai no segundo, só que quando chega lá no meio, alguns não conseguem chegar nem até o meio, dá um cansaço e ele não consegue dar continuidade. E por que ele não consegue dar continuidade? É porque Jesus também vai dizer assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus vai dizer assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer quem é Deus. Então eu nunca, jamais vou chegar ao nível de conhecimento, e outros textos da Bíblia vai dizer assim, ó, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? E ele vai dizer assim, ó, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Porque quanto mais eu procuro conhecer Deus, mais parecido com Deus eu fico. E quanto mais parecido com Deus eu fico fácil de ser identificado no meio em que eu estou, onde eu passo, onde eu piso, no meu trabalho, na minha casa, na minha rua, onde quer que eu vou. Quando eu estou perto de Deus, eu estou parecido com Deus. Quando eu ando com Deus, eu tenho uma vida de santidade com Deus. Nós ministramos aqui também no domingo sobre a vida de Eliseu. Sabe por que Eliseu passava na frente da casa daquela mulher? E aquela mulher olha e fala assim, ó, vejo que este homem que todos os dias passa aqui é um santo homem de Deus. Não tem como a pessoa viver uma vida de santidade, não tem como a pessoa viver uma vida arraigada na palavra e ele não ser identificado onde ele coloca a planta do pé. Pode entrar, lembra de Paulo? Lembra daquele endemoniado, daquela mulher, daquela pessoa que estava possessa lá, que alguns começaram a tentar expulsar o demônio, e o demônio fala assim, ó, Paulo eu sei quem é, o Deus de Paulo eu também sei, mas quem é vocês? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus que tem uma vida de santidade na presença do Senhor, que anda com Cristo, conversa com Cristo, que tem Cristo como primícia da tua vida, onde ele coloca a planta do pé, ele é identificado. Lembra daquele, nós temos aqui o contraverso. Às vezes nós andamos com Jesus, estamos com Jesus e não entendemos e não conhecemos
conhecemos quem é Jesus. Está na Bíblia, pastor? Isso tem base bíblica porque o senhor está falando? Tem, os próprios discípulos. Lembra quando Jesus estava no mar, dormindo, lá com os discípulos, dormindo, e um grande vento, uma grande tempestade levanta no meio do mar, e Jesus está dormindo, descansando, e os discípulos gritam para ele: Senhor, não te importa que morramos, que vamos perecer? E Jesus, no lugar que está, levanta a mão, repreende o vento, repreende o mar, e quando Jesus termina de fazer isso, eles olham e falam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eles andando com Jesus e não entendiam Jesus. E entra aqui o pivô principal que nós falamos no início. Às vezes nós estamos com Jesus dentro do nosso barco, mas nós precisamos conhecer quem é Jesus. Estar com Jesus não quer dizer que tem ausência de dificuldade. Estar com Jesus não quer dizer que nós vamos ter uma vida de mar de rosa. Não, Jesus falou assim: ó, no mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos conhecer e prossigar em conhecer quem é Deus. Quando o barco chega do outro lado do mar, aquele endemoniado da região de Gadara estava ali, olha para Jesus e de imediato identifica os demônios, os discípulos que estavam com Jesus, que andavam com Jesus, que estavam com Jesus o tempo todo, não reconheceu Jesus como Deus. Mas quando Jesus pisa em terra, em solo gadareno, aquele demoniado olha para Jesus, os demônios falam assim: Jesus Nazareno, já vieste para cá para nos atormentar antes da hora? E ali eles conhecem, eles identificam. Os discípulos não identificaram e começaram a perguntar: quem é esse? Mas esse que repreendeu o mar, o vento, é o mesmo que tem te sustentado dia após dia, é o mesmo que está do teu lado 24 horas. É aquele que quando você não consegue, ele te pega pela mão. É aquele que quando você acha que não dá mais, ele te toma pela tua mão, ele te sustenta, ele está do teu lado. É aquele que não te deixa. Por isso que ele olhou para os discípulos e disse: não vos deixarei órfão, mas eu vos enviarei o Consolador, que estará convosco todos os dias. É por isso que quando você não tem força, a Bíblia diz que o Espírito intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Aleluia, glória a Deus. E nós precisamos conhecer Deus. E às vezes nós, por achar que nós estamos na presença do Senhor, servindo a Deus, nós estamos imunes, estamos livres de passar por dificuldade. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Alguém fala assim: vem, entregue a sua vida para Cristo e os seus problemas irão acabar. E eu falo o contrário: vem, entregue a sua vida para Cristo, que os seus problemas irão aumentar. O que é isso, pastor? Em vez de me apresentar a solução, você está falando que eu vou ter mais problema? Sim, você vai ter mais problema, porque quem vai te direcionar agora é Jesus Cristo de Nazaré. E a diferença, o que eu ganho em troca com isso? Que Jesus vai te dar estratégia para você passar por todas as lutas. E o salmista vai dizer assim: ó, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O segredo está em eu andar com Cristo. E quem me defende? Nós falamos aqui em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, que é Deus quem nos justifica, que é Deus quem está do nosso lado, que é Deus quem peleja as nossas guerras e nos dá estratégia com a finalidade do nome dele ser glorificado. Vamos seguir, essa epístola continua a nos falar. Nos diz assim o primeiro subtópico: a doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, é absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Significa dizer que as obras dos homens ou as obras humanas não podem salvar. Nossa declaração de fé professa crer na ressurreição do homem por meio do arrependimento e da fé, no novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé, e na justificação pela fé do sacrifício de Cristo.
Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. E nesse subtópico aqui nós colocamos um outro tema aqui, uma observação. Eu ser justificado não quer dizer que eu não terei consequência pelos meus atos. Que tem pessoas que assim, irmãos, tem pessoas que vivem uma vida de pecado fundada 20 anos no mundo fazendo a prática do pecado. Aí quando ele vem para os pés de Cristo, entrega a sua vida para Cristo, ele acha que ele não vai ter a consequência daquele ato que ele andou aquele tempo todo praticando. Aí alguém fala assim, tem alguém que está cumprindo pena, podemos dizer assim, por algum ato que ele cometeu, e lá dentro, no lugar que ele está, ele se entrega a vida para Cristo, ele começa a pregar. Aí alguém fala assim, rapaz, você prega e você está nessa situação, mas Jesus, aqui entra a lei da semeadura que Gálatas vai descrever, que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, isso ele vai ceifar. E eu estar com Cristo não me deixa impune de colher o fruto daquilo que eu plantei, da semente que eu semeei. E essa doutrina da justificação aqui significa que eu sou justificado por Cristo. Uma vez que Jesus morre na cruz do Calvário, derrama sangue inocente por mim e por você, Ele está nos livrando da condenação eterna, desde o momento que eu reconheço Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida. E João vai descrever no capítulo 3, versículo de número 16, ele vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, entrega total, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui entra a doutrina da justificação. Todo aquele que crê em Cristo, ele é justificado, ele é livrado da condenação eterna. Mas se a pessoa decidir continuar a sua vida na prática pecaminosa, ou mesmo ele está no pecado. Um dia desse eu deparei com uma pessoa e ele veio me questionar, fazer algumas indagações e trouxe alguns textos isolados da Bíblia e começou a falar, não, quem vocês pregam, vocês falam sobre Cristo, mas eu vejo pessoas que estão na igreja e está passando por dificuldade. E ele foi bem avante, ele falou assim, essa fala que vocês dizem aí, lei da semeadura, que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher, que a pessoa fez alguma coisa errada, que ele vai pagar pelo seu erro. O que você me explica sobre Jesus que veio aqui na terra, nasceu aqui, foi santo, não fez nada de errado, mas ele passou por tudo aquilo? Eu olhei para ele e falei, graças a Deus que ele passou por tudo isso. Ele veio para pagar a dívida que eu e você não tem capacidade de pagar. Se Jesus não tivesse vindo aqui, eu e você hoje não estaria aqui adorando, exaltando, bendizendo. Nós não estaríamos aqui. O pecado que estava sobre nós, Jesus levou sobre ele. É por isso que o profeta messiânico vai dizer que pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz paz, o que é? O castigo que esteve sobre ele, hoje nos traz paz, hoje nos traz liberdade, hoje nos traz segurança, hoje nos traz certeza. Certeza de quê? Certeza de salvação, de vida eterna, que se Jesus voltar agora, se a trombeta soar agora, eu e você vamos subir para encontrar com ele nos ares. Jesus não tinha capacidade alguma de vir aqui, não tinha necessidade, melhor dizendo, vou mudar a fala, não tinha necessidade olhando na lógica espiritual, mas foi por amor. O que nós acabamos de falar em João 3,16 é dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo. E outra passagem da Bíblia vai dizer que olhando Deus do céu para a terra não viu um justo sequer, mas Ele envia o que Ele tem de melhor. E alguém olha, umas pessoas às vezes, com certeza você já ouviu essa fala assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. O que Deus tinha de melhor era o Filho dele, que Ele mandou aqui para quê? Para pagar a conta que eu e você jamais tinha condição de pagar. Vivíamos, e o profeta messiânico vai dizer que nós vivíamos desgarrados, cada um seguindo o seu pensamento, a sua maneira, cada um indo para onde queria, mas Ele fez cair sobre nós
Ele nos resgatou. É dívida que eu e você não tinham condição de pagar. E a Bíblia vai dizer assim, ó, não foi com ouro e nem prata que Ele nos resgatou, mas com sangue vertido na cruz do Calvário. Nós só estamos aqui porque sangue inocente foi vertido na cruz do Calvário. Não precisa mais morrer animal que não tem nem pensamento nenhum, nem pensa, não tem entendimento. Não precisa para que o nosso pecado seja perdoado. Mas aquele que não tinha pecado, não tinha culpa nenhuma, Ele pagou todas as nossas dívidas. E é por isso que eu e você estamos aqui nesta noite. Irmãos, nós jamais tínhamos condições, tinha capacidade de estar aqui nesta noite. Mas Ele nos resgatou, Ele nos conciliou, para que nós pudéssemos, por intermédio dEle, ter acesso ao Pai. Antigamente, na época da lei, a pessoa, o homem, a mulher, não poderia jamais chegar no santuário para conversar diretamente com Deus. Tinha todo um procedimento, tinha todo um protocolo. Chegava até o sacerdote, depois ao sumo sacerdote, e uma vez por ano o sumo sacerdote levava o sacrifício. Tinha que morrer um animal, e esse animal ele tinha que ser puro, ele não poderia ter nenhum defeito, ele não poderia ter nenhuma mancha, ele tinha que ser puro, ele tinha que ser limpo, simbolizando a pureza. Para quê? Para que o sangue desse animal fosse derramado e fosse oferecido o sacrifício no lugar santíssimo, no santo do santo. Para quê? Para que o pecado do povo fosse perdoado. E todos nós sabemos, e eu já falei isso aqui, já temos um estudo aqui, da saída do povo do Egito, até a construção do tabernáculo, e até o povo adentrar na terra prometida. E eu imagino, nós retrocedendo na história, eu imagino a alegria que era do povo, passar o ano todo, esperando o momento para apresentar todos os pecados. Isso é conjectura minha, o que eu vou falar aqui, o texto me dá a entender assim, a pessoa errava e a pessoa, isso aí é o que penso, a Bíblia não diz dessa maneira. Eu imagino que a pessoa errava, cometia um pecado, e ele ia lá e anotava o pecado que ele cometia. Isso é a minha conjectura, é a minha maneira de pensar. E ele passava o ano todo fazendo isso. Quando chegava o dia marcado para ir até o tabernáculo, para apresentar o pecado do povo, entregava para o sacerdote, e o sumo sacerdote entrava para o lugar santo do santo, e o povo ficava no átrio, ficava no pátio, esperando ver. O povo tinha um sinal. Qual era o sinal? Era o sinal do sacrifício. O sacerdote entrava, e ele tinha que ficar separado, ele tinha que consagrar a Deus para ele apresentar o pecado do povo. Ele também não poderia entrar de qualquer maneira. É por isso que Jesus veio, é por isso que Jesus foi a simbologia do Cordeiro. A Bíblia diz que ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro para justificar eu e você, a doutrina da justificação. Eu e você hoje nós somos justificados por quê? Porque alguém inocente morreu. Alguém aqui já ouviu falar a história do Martinho Lutero? E em algum dos seus livros ele vai dizer assim, que quando ele estava à beira da morte, o inimigo se materializa e aparece para ele e começa a trazer para ele a lista dos pecados que ele havia cometido. E nós conhecemos muito bem, e a história do Martinho Lutero se dá também na história do protestantismo. É por isso que eu e você tem esse nome como protestante. Alguns sabem a história da reforma protestantismo. E aí, quando o Martinho Lutero está para morrer, segundo a história, o inimigo se materializa e fala assim: você não tem jeito, você fez isso, e foi numerando os pecados que ele havia feito. Quando o inimigo terminou de apontar todos os seus erros, ele olhou e falou assim: tem mais alguma coisa? E segundo o livro diz, ele fala: não tem. E ele fala assim para o inimigo: tem tudo isso aí, mas a Bíblia me diz que o sangue dele me purifica de todo o pecado. Irmãos, é culpa, é dívida que eu e você jamais teria condição de pagar, se não fosse por intermédio de alguém inocente morrer. Se não fosse por intermédio. Qual o sinal que nós tivemos? Lá no santuário tinha um sinal. Qual era o sinal? Quando o sacrifício era apresentado, a fumaça subia direta.
Se a fumaça se desviasse, Deus não estava recebendo o sacrifício. E lá na cruz do Calvário, quando Jesus dá o brado, qual o sinal que teve? A Bíblia diz que o véu do santuário rasga-se ao meio, em duas partes. Isso quer dizer o quê? Trazendo a nós e nos dando liberdade para chegar por intermédio dele. Hoje não precisa nós chegar mais a sacerdote, a sumo sacerdote, para falar com Cristo. Eu e você, como diz lá em Mateus capítulo 6, quando querer falar com o Pai, conversar com o Pai, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Pai que te vê em segredo, e ele que vê o que está em secreto te exaltará publicamente. Eu e você hoje temos liberdade para chegar diante do Senhor, para falar com Cristo, para pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Os irmãos querem fazer alguma colocação? Quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Pastor Telmo, Pastor Helena. Vamos à doutrina da santificação. Alguém, por gentileza, leia para nós esse segundo tópico. Doutrina da justificação. Ou doutrina da santificação, melhor dizendo. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. Nossa declaração de fé ensina que já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito, purificar-se tanto da carne como do Espírito, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, muito obrigado, Pastor Telmo. Alguém abre para nós em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. E nós vamos aprofundar um pouquinho aqui nesse tópico sobre a doutrina da santificação. Não tem nível de pessoa mais santa ou de pessoa menos santa. Pastor, qual é o degrau principal? Qual é o degrau de aperfeiçoamento na santidade? Não tem. Não tem. Aí alguém pode olhar e falar assim, não, mas aquele irmão lá parece que ele é santo mesmo. A gente olha para ele assim, a gente vê ele até com a vestimenta assim, ele quase não fala, ele quase não conversa, parece que ele pratica mesmo. A santidade não implica nisso. Lembra de Samuel quando ele chega lá em Jessé para ungir o homem segundo o coração de Deus, que Deus faz igual o castor, dá um tapa de luva na cara do profeta, e Deus repreende o profeta e fala, não faz isso, eu não vejo como você está vendo não, rapaz, eu vejo é o que está por dentro, não é o que está por fora. E a pessoa que é santo, ele não sai falando que ele é santo. A sua atitude, como nós falamos aqui no início, a tua maneira de viver, fala por ele quem ele é. Não precisa a pessoa que é santo, a pessoa que pratica a santidade, ele falar que ele é santo. Da mesma maneira, quem é crente, eu falei aqui no sábado, eu conversando com alguém, e falando com a pessoa, e falei, não precisei nem falar que eu era crente, mas de acordo com a conversa ele percebeu que eu era crente e que eu também era pastor. E aí eu comecei a conversar com ele, e eu falei que eu tinha um amigo também que era pastor, e por incrível que pareça, ele virou para mim e falou assim, eu conheço esse rapaz aí que você está falando, ele é pastor, rapaz, tem tantos anos que eu conheço esse camarada, e eu nunca percebi que ele é pastor. Ele é lá da sua igreja? É lá da minha igreja. Mas eu não percebi nunca, não sabia nunca. Se você não fala, eu não ia identificar ele nunca como crente. Tem pessoas que é desse jeito, irmão. Tem pessoas que estão direto, todos os dias na igreja. Conhece a Bíblia de capa a capa. Conhecer não quer dizer conhecer a Bíblia e entender a Bíblia, saber de qual é salteada. Não quer dizer que eu sou santo se eu não praticar. Aí tem alguém que pega o texto isolado da Bíblia e começa a orar e fala assim, a Bíblia está dizendo lá que Jesus falou que tudo que nós pedimos a Ele em oração, que nós vamos receber. Só que eu costumo dizer, texto sem contexto, ele vira pretexto, e a pessoa esquece o meu contexto. O que é o contexto? Aí Jesus vai falar assim, ó, se estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, tudo o que pedires em oração, ao meu Pai assim vos concedereis. Aleluia. Então, para Deus ouvir a minha oração, eu preciso, a palavra que é Cristo, e o que
o verbo é Cristo. João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E vai dizer assim, ó, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, para as minhas orações ser respondidas, para Deus responder, e eu estou falando responder, não estou falando ouvir, toda oração ela é ouvida. Falamos isso aqui no sábado, porém nem toda oração ela é respondida. Pastor, até aquela oração que eu falo jogando palavras para o alto, o que é a oração jogando palavras para o alto? É a oração sem propósito, é a oração sem objetivo. Aí às vezes a gente vê alguém fala assim, eu estou indo para oração. Tá, você está indo para oração? Você está indo orar com qual propósito? Com qual objetivo? Ah, não sei. Está perdendo tempo, é a oração jogada vendo. Porque Deus não vai saber te responder se você não sabe o que você quer. Aí Jesus vai falar assim, ó, Jesus na Bíblia vai dizer assim, ó, pedi e não recebe porque pede mal. Aí vai dar escrito assim, ó, para gastar com seus próprios deleites. E quando nós vamos para o dicionário estudar a palavra deleites, é a nossa própria vontade. Eu pergunto assim, onde entra Deus nessa situação? Toda oração que ela não é feita com objetivo, com propósito, ela é ouvida, porém ela não é respondida. Aí tem pessoas que já colocam um propósito. Eu vou pedir para ler a referência que eu acabei de citar. Aí tem pessoas que oram com propósito, com objetivo. Só que quando eu começo a orar com propósito e objetivo, eu tenho que entender que o tempo de Deus não é o meu tempo. Eu tenho que entender que a hora que Deus vai responder não é a hora que eu estou querendo. Lembra de Daniel que fica 21 dias orando? E aí quando o anjo chega no 21º dia para entregar a resposta, o anjo fala assim, Daniel, no primeiro dia que você orou, sua oração foi ouvida. E a resposta também foi enviada. Porém, eu fui impedido de chegar com a resposta. Porque o tempo de Deus não é o nosso. A hora de Deus não é a nossa. A hora de Deus nos responder, de Deus nos dar resposta, não é a hora que nós estamos esperando. Aí o que acontece quando a resposta não chega? Aí eu começo a orar com propósito, com objetivo e vou afinco daquilo ali. Só que às vezes está demorando a resposta chegar. Eu vou usar um termo aqui para nós entender, eu já falei isso alguma vez. Lembra aquela pessoa que nunca teve um carro, que hoje é difícil uma pessoa que não tem um carro, de tão fácil que está para comprar um carro, principalmente aqui em Portugal? A pessoa chega aqui e facilita para comprar um carro. Possa ser que depois ele encontre alguma dificuldade para manter o carro, porque o problema não é comprar. O problema é manter o carro. E tem alguém que começa a pedir Deus e coloca as especificações, coloca as qualificações daquilo que ele quer, e ele insiste naquilo. A oração está ouvida, mas está parada, Deus não está respondendo. E ele vai pedindo, ele vai pedindo, ele vai pedindo, ele vai pedindo. Aí Deus não responde, passa o tempo, ele cansa de pedir. Ele fala assim, acho que Deus não vai me ouvir mais não, eu vou mudar a oração. Aí se ele pedir uma com qualificação melhor, ele já muda. Aí Deus olha para você e fala assim, meu filho, você estava pedindo dessa maneira, eu estava agora para te responder, você já mudou. Aí já é aquela fala, nem Deus, isso não é bíblico, mas o ser humano, nós em si usamos muito essa fala, nem Deus sabe entender o ser humano. Se o sol esquenta demais, nós falamos assim, está calor demais, eu não estou aguentando esse calor. Aí se Deus manda chuva, eu vou usar, permita minhas irmãs, se Deus manda chuva, as irmãs falam assim, gente, não vai dar um sol mais para secar a roupa não, está chovendo demais. O ser humano é difícil. Aí Deus olha assim, minha filha, você pediu isso aí, agora que eu vou te responder, você já mudou todo o contexto. Aí eu usei aqui o termo um dia desse aqui, a pessoa quando vai comprar o primeiro carro, vou bater nessa tecla, e ele pede de Deus e ele fala assim, ó Deus, para mim que não tem nada, eu já ouvi muito essa fala, um velhinho tá bom, só para mim me locomover aqui. Aí Deus fala, tá bom minha filha, o velhinho fica até mais fácil para te entender que você ganhando 1.000 euros, você vai lá e compra, se você economizar um pouquinho, você compra até à vista. Aí ele faz essa economia, vai lá e compra esse carro velho. Eu começo a andar nesse carro velho, só que o carrinho não tem uma direção hidráulica, não tem um ar-condicionado. Na hora que ele vai fazer uma curva, ele tem uma manobra, uma baliza, ele tem que pendurar no volante para virar, que pesa demais. Aí vem o calorzão de 40 graus. Aí eu começo a olhar pro carro, não vou nem sair nesse carro, vou sair de pé porque tá calor demais, eu não aguento ficar dentro desse carro. Aí começa a reclamar, aí o erro tá de quem? O erro tá de Deus que deu? Não. O erro tá de mim que não soube pedir para Deus.
naquilo que Ele quer nos dar. A Bíblia diz que nós temos que viver do melhor dessa terra, mas nós temos que saber pedir para Deus. Para quê? Para que depois, quando nós tivermos e as coisas começarem a dar errado ou não sair do nosso agrado, nós começamos a não atribuir a culpa a Ele. Deus podia ter me dado uma coisinha melhor, né? Não, Deus até queria te dar uma coisinha melhor, mas você se precipitou e foi para isso aí, então agora tem que ficar com isso aí. Saiba pedir a Deus, faça oração com propósito, não jogue conversa, não jogue palavras pro ar, ore a Deus com propósito, que no tempo dele Ele vai te responder e vai fazer na medida daquilo que o nome dele seja glorificado. Alguém que encontrou em nós, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, por gentileza, leia. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Muito obrigado. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E numa passagem aí do texto da doutrina da santificação está escrito assim: porém essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. O texto está dizendo no presente, assim que alguém está. Então quer dizer aquilo que eu falei no início, não tem o grau de santidade em um patamar mais alto. É cada vez mais eu sendo aperfeiçoado e eu chegando mais perto de Deus. É todos os dias eu me santificando dia após dia, porque todos os dias o inimigo levanta de maneira diferente. E saiba que se o inimigo usou uma maneira para chegar diante de você hoje, para te acusar hoje, e ele não conseguiu o alvo dele, que era desviar a tua visão, fazer você desviar o alvo. Se ele conseguiu, quando a pessoa voltar novamente a praticar e buscar e reconhecer, o inimigo vai usar a mesma tática. Se ele não conseguiu tirar a pessoa dos caminhos do Senhor com aquela forma que ele usou, ele vai procurar outro método. Se tem uma qualidade nesse camarada que muitos crentes deveriam copiar, era a persistência e a perseverança. É por isso que a Bíblia vai dizer assim, sujeitai-vos a Deus, resistir. Resistir vem de resistência, de ser resistente, de ser firme, de não arredar o pé. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele vai bater em retirada, ele vai fugir. O inimigo ele é persistente naquilo que ele quer. Não pense que o inimigo desiste da noite para o dia, que ele não desiste. E não tem outro método para me enfrentar o inimigo se eu não resistir às afrontas dele na minha vida, às afrontas dele na minha família. Eu tenho que resistir, eu tenho que sujeitar Deus, resistir o diabo, que ele vai bater em retirada. Não tem outro método, não tem outra saída, não tem outro caminho. Eu tenho que perseverar. É por isso que a Bíblia vai dizer assim, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Ser firmes e constante não é ser oscilante. Ser firmes e constante não é estar na dúvida, balançando hoje amanhã não é. Que tem crente que é assim, quando a coisa está bem, ele está bem. Quando está tudo bem dentro de casa, ele também está bem. Mas quando bate um ventinho que parece entrar um pouquinho, quando ele começa a olhar para a tempestade, ele começa a afundar. Lembra de Pedro? Foi até perto de Jesus. Ainda bem que Pedro afundou nos pés de Jesus. Se Pedro afunda no meio, pensamento meu, ele poderia ter afogado. É óbvio que Jesus não ia deixar, mas é o que eu entendo, é a minha interpretação. E por que ele afundou nos pés de Jesus? É porque ele esqueceu de olhar para Jesus. E todas as vezes que eu e você tiramos o olhar de Cristo, nós afundamos no sentido espiritual. Nós afundamos no âmbito espiritual. Por quê? Porque os problemas se aproximaram de mim? Não. Os problemas sempre estiveram perto de mim. E por que eu não vi? Porque eu estava firmado com os olhos fixados em Cristo, olhando para Cristo. É por isso que o escritor de Hebreus vai falar assim, que prossigamos olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Não tem outro método, não tem outro meio para nós vencermos, para nós chegarmos ao nosso alvo, se não for olhando para Cristo. Os irmãos querem fazer alguma pergunta? Fazer alguma colocação?
Vamos ao nosso terceiro tópico aí, doutrina da glorificação. Alguém, por gentileza, leia para nós assim já estarmos passando para o nosso pastor Theo fazer a conclusão também. Doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa de nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e até a medida da estatura de Cristo. Quer dizer que ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Trata-se de uma promessa da futura transformação do nosso corpo mortal em corpo glorioso, que se dará por ocasião da vinda do Senhor. Irmãos, não espera melhora enquanto nós vivermos aqui. Não terá melhora enquanto eu e você não estiver aqui. E quando é que vai ter a melhora? Quando se cumprir o que está escrito na carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 45. Trata-se de uma promessa. O que é a promessa? A promessa, e quem fez essa promessa? Quem fez essa promessa foi o próprio Jesus. Ele falou assim, em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, aqui é a promessa, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. E aí lembra quando os discípulos estavam lá no Monte das Oliveiras, que Jesus vai subindo, até eles não conseguem enxergar? Que dois anjos aparecem para os discípulos e falam assim, por que estáis olhando para cima? Por que estáis atônicos olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que foi recebido em cima, lá no céu, há de vir da mesma maneira que vistes vir. Só que eu falei que um dia desse, que quando se trata de um acontecimento que não tem data marcada para acontecer, fica difícil para esperar, porque o cansaço pega. O cansaço na caminhada pega, os pés às vezes esticados. Mas nós precisamos esperar a promessa para se cumprir. A transformação do nosso corpo mortal, que lá Paulo vai dizer assim, e quando isso que é mortal, isso que é o nosso corpo, a nossa carne, isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? Porque o aguilhão do inferno é a morte. Aleluia! E também vai dizer em Filipenses, lá em Filipenses vai dizer em Tessalonicenses, não me falta a memória, em Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e trombeta de Deus. E os mortos que morreram vai ressuscitar. Essa semana ainda eu conversava com um amigo meu e nós falamos sobre esses acontecimentos, e ele falando que tal lugar assim, era só água e o povo construiu casa. Eu falei, não se preocupa, é Bíblia. A Bíblia diz que o mar vai requerer tudo que é dele. Quando vocês veem, fala assim que o mar avançou e tantas casas, não sei quantas mil pessoas morreram, aquilo ali foi lugar que a água recuou, a água se diminuiu, não vai mais água naquele lugar, e o povo, o homem, pela sua ignorância, a natureza humana, ele vai lá e constrói casa naquele lugar. Só que o mar vem para levar o que é dele de direito, e a Bíblia diz que o mar vai requerer tudo que é dele. E aí vem e leva tudo, e o homem fica questionando, fica lamentando. Por quê? Porque ele construiu no lugar que o rio passava. Aí o mar chega e leva tudo, leva por quê? Leva porque é dele. O homem está no lugar errado e quis ir contra a natureza. E quando quer ir contra aquilo que o próprio Deus fez, irmãos, o nosso pastor presidente costuma dizer, dura coisa é uma pessoa cair na mão de Deus. Se você cair na mão do inimigo, Deus pode te livrar. Se você cair na mão de um homem, o Deus pode te livrar. Mas se você cair na mão de Deus, quem vai te livrar? É por isso que Davi fala assim, para onde eu vou fugir? Se eu subir, tu está em cima. Se eu descer as profundezas também, no Seol e na terra e nas partes mais baixas, o Senhor também estará. Para onde irei eu? Se
Se a tua presença está em todo lugar, não tem para onde fugir da presença do Senhor. É melhor ser fiel ao Senhor, é melhor servir a Ele, é melhor buscar a presença dEle, para que assim nós possamos chegar à perfeição, chegar a cada vez mais à santidade, para que o nome dEle seja glorificado. Continuemos, avancemos cada vez mais, sabendo que o nosso alvo é Cristo. Não espere melhor enquanto vivermos aqui. Esse mundo não terá melhora. Nós só resistimos, nós só conseguimos, só avançamos se estivermos firmados e fundamentados em Cristo. Enquanto vivermos aqui, será uma vida de turbulência, será uma vida de dificuldade, será uma vida difícil, mas Cristo, por intermédio do seu sangue vertido na cruz do Calvário, nos dá alegria, gozo, paz para chegarmos diante dele. Fique com essa palavra nesta noite. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E assim retorno ao microfone ao nosso pastor Théo Martins, que estará fazendo a conclusão em nome de Jesus. Nos coloquemos de pé, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu quero ler aqui a conclusão, que diz assim: as epístolas são livros divinamente